Podcast De Costas para a Plateia. De Costas para a Plateia, o podcast das boas pessoas, liderança, finanças, marketing, empreendedorismo, tecnologia, temas complexos abordados de forma simples e descontraída. Este podcast tem o apoio de Laserprint. Sabe mais em www.laserprint.pt. Temos também o apoio da Quinta da Minhoteira, vinho verde de alta qualidade. A To Be On também é um grande apoio deste podcast. Sabe mais em www.2b-on.com. O nosso media partner é o sapo.pt. Temos o apoio da grande marca de café Buraca Roasters e gravamos os nossos episódios na Bibs Crew Coffee Palace em Passo de Arcos. Temos também o apoio da Polispor. A Bedivar veste e calça orgulhosamente o host deste podcast. E por último, a GOP Eventos. Se por acaso nos estás a seguir aqui através do YouTube e a ver este episódio, segue-nos e marca já aqui no alerta para receberes novidades sobre todos estes episódios. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast De Costas para a Plateia. A nossa convidada de hoje é aqui a nossa repetente Ágata Areias, fundadora da Provoke, Newbicast e também mentora de líderes. E o nosso público sempre efusivo. Ágata, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Aqui à minha direita a nossa co-host Helena Paixão. Sempre aqui um prazer enorme tê-la também aqui comigo. Ágata, muito bem-vinda. Eu gostava que começasses aqui por te apresentar, falar aqui um bocadinho do teu percurso até ter chegado aqui a este momento enquanto mentora de líderes. Claro. Primeiramente, muito obrigada mais uma vez pelo convite e um prazer estar com a Helena pela primeira vez. Muito bom. Prazer, Ágata. Olha, eu sempre fui apaixonada pela ideia de contribuir com o mundo, de deixar a minha marca. Então, por isso, comecei a trabalhar desde os 17 anos. Sempre tive muito mais vontade de realizar coisas do que estar, talvez, numa posição muito tranquila, só estudando, né? Eu queria sempre estar no ambiente de trabalho e contribuir, construir algo para o mundo. Eu acho que isso ditou, assim, muito, isso direcionou muito todo o meu caminho. Sempre busquei oportunidades de aprendizado e de descobertas, né? Eu acho, de viver experiências. Comecei a minha vida no direito, cheguei a me formar, fui advogada, e depois de um ano de advocacia, depois de trabalhar 5 anos com direito, porque fiz 4 anos de estágio, mais um ano como advogada, mudei tudo completamente, fui para o marketing e descobri um novo mundo, não deixando de lado tudo que aprendi no direito, ou grande parte do que aprendi. Acho que me trouxe uma bagagem muito interessante, ajudou na questão da colocação dos argumentos, e depois juntando isso com a comunicação, com o marketing, me deu um bom arcabouço para seguir. Logo no início da minha carreira como marketeer, eu tive o privilégio de entrar no Rock in Rio, e na edição de 2001, ainda no Brasil. Logo depois, era só um projeto, depois fui para Molson, Canadá, uma cervejaria que tinha comprado uma marca de cerveja brasileira. Atuei no Brasil, atuei no Canadá, atuei nos Estados Unidos. E aí o Rock in Rio Lisboa foi confirmado aqui, né? E aí eu vim direto de Nova York para Lisboa em 2003. Me apaixonei completamente, já tinha morado em alguns lugares do mundo. Nunca tinha pensado em sair do Brasil, sempre me imaginei viajando muito a vida inteira, mas não saindo do Brasil. Só que Portugal me conquistou completamente. Então, fiquei por aqui. Conheci meu marido, conheci meu marido, meus filhos nasceram aqui. Então, assim, nesse período de Rock in Rio, estive não só em Portugal, mas também em Madrid, né, também na Espanha, para a gente lançar o Rock in Rio Madrid. Depois tivemos uma temporada no Brasil, porque o Rock in Rio, depois de 10 anos aqui na Europa, voltou para o Rio de Janeiro. E sempre fui capaz, tive a oportunidade de realizar muitas coisas bacanas através do Rock in Rio, na minha posição de diretora de marketing, e uma delas viria a ser um grande divisor de águas na minha carreira, que foi quando, em 2015,
a marca Rock in Rio estava fazendo 30 anos, eu idealizei um dia de formação executiva, que hoje é o Rock in Rio Academy, né, desde 2015, para que as pessoas, o mercado, pudesse entrar na cidade do rock, conhecer os bastidores, ouvir dos executivos que fazem aquilo acontecer, como eles entregam a proposta de valor através da operação das suas áreas. E foi um grande sucesso em 2015. Então, isso foi no Rio, a gente trouxe para Lisboa na edição do Rock in Rio Lisboa 2016, e aí passou a acontecer todos os anos, um lá, outro cá. Aí, ao longo do tempo, fui criando outras coisas dentro das experiências de aprendizagem, né? Como, por exemplo, o Rock in Rio Innovation Week, lançamos o primeiro livro de gestão do festival, e o primeiro curso curso online sobre produção e gestão de eventos. E, de repente, eu percebi que continuaria sempre apaixonada pelo marketing, mas eu não queria mais o marketing como fim, mas sim o marketing como meio. Tinha conhecido também o conceito do edutainment, que une entretenimento e educação, que leva para a educação as principais características do entretenimento, como envolvência, imersão, emoção, sensações e diversão, claro. Assim, o processo de aprendizagem fica mais prazeroso e fica mais marcante, né? E pensei, eu quero me dedicar a isso. E talvez faça sentido que o Rock in Rio abra um espaço para a construção desse novo tipo de experiência. O Rock in Rio já é uma grande referência em experiências de entretenimento, por que não ser também em experiências de aprendizagem? Fiz o meu pitch à empresa, a empresa tem uma visão empreendedora muito grande e autorizou a abertura da Lexo, que era Learning Experience Unit of Rock in Rio. Aí eu me tornei vice-presidente de Learning Experience da Rockwold. Nessa altura a empresa já era uma holding, e de 2019 ao final de 2023, durante 4 anos eu tive à frente dessa unidade, aprendi muito, e nesse tempo me tornei também mentora de líderes, uma plataforma muito bacana no Brasil, a Top to You, e passei a ser agenciada como palestrante, sempre falando de construção de experiências memoráveis e também falando sobre liderança, especialmente junto dos meus mentorados. E aí a minha paixão pela liderança já era grande, mas eu concretizei aquilo, eu meio que materializei, sabe? Percebi onde eu podia ajudar. Olhei para o campo da liderança e percebi que, sim, era um oceano vermelho, muita gente fazendo muita coisa para a liderança, mas a grande maioria faz para o C-Level ou para o Middle Management. Muito pouca gente faz para a primeira liderança. Ou seja, primeira liderança, os líderes de primeira viagem, os líderes em início de carreira. E me deu muita vontade de tocar nesse lugar. Não só porque há uma necessidade, mas porque eu também acredito que se a gente formar bem esses líderes na base, a gente vai poupar muito sofrimento. As pessoas no futuro, sem né? dúvida alguma. Não é? Então, acho que é mais fácil você preparar antes do que consertar 15 anos depois. Faz todo o sentido. E hoje a gente vê que as empresas estão gastando muito tempo, muitos recursos, dinheiro, e muitas vezes não tem o resultado pretendido, tentando consertar pessoas, né? Então, me deu essa vontade muito grande e eu comecei a pensar que eu queria realmente me dedicar a isso, mas não queria deixar os projetos que eu tinha criado no Rock in Rio. Nessa altura já tinha o The Town Learning Journey, o The Town é um novo projeto em São Paulo, da Rockwold. Não queria deixar isso de forma alguma. E fiz uma nova proposta, tive uma outra ideia, fiz uma nova proposta ao Rock in Rio. Gente, e que tal a gente extinguir a área, mas não extinguir os projetos? E se eu abrir uma empresa, a gente faz o spin-off desses projetos para dentro da minha empresa, eles continuam existindo, mas
eu vou ter a oportunidade de ter uma outra vertical de negócios, aonde eu vou poder me dedicar à liderança. Eu acho que o Rock in Rio é uma grande escola de líderes e de empreendedores, mas é um festival de música, a empresa é uma empresa de entretenimento, então a gente também não pode exagerar na diversificação desse portfólio nessa maneira. Então, foi aceito. A Provoke Edutainment Club é criada em janeiro de 2024, então a gente está fazendo um aninho. A gente está com 1 ano exatamente. E ela já começa com grandes parceiros, grandes clientes, que são as marcas do grupo Rockwold, né? E na verdade eu digo que ela tem 1 ano nesse CNPJ, ou nesse NIF, sei lá como é, né? Ela tem 1 ano oficial, assim. Mas a verdade é que ela foi incubada durante outros 8 anos, né? Isso foi uma oportunidade muito grande. Muito interessante o seu percurso, Ágata. Obrigada. Então, aqui, na sua experiência, quais são as maiores pressões ou desafios que um líder enfrenta no dia a dia? Eu acho que depende muito da posição que esse líder está. Então, em várias fases da vida ou em várias fases da liderança, a gente vai ter pressões diferentes, né? Mas eu acredito que a maior delas, e a minha mentoria e os cursos que a gente está montando na Newbie, que daqui a pouco a gente fala um pouco mais, nessa plataforma para líderes em início de viagem, se focam justamente nas habilidades interrelacionais. Acho que não interessa se você tem 25 anos ou se você tem 50 anos. O que eu vejo é que as pessoas nunca têm problemas de ordem técnica. Não são esses, porque tem há muitos recursos para você comatar qualquer dúvida, qualquer desatualização de ordem técnica do domínio do ofício. O que realmente detém as pessoas de se movimentarem melhor é a falta de habilidade emocional, a falta de habilidade relacional, né? Que eu acho que advém muito da falta de autoconhecimento, porque a gente não é educado a olhar para dentro, a refletir, a pensar sobre quem a gente é, a ser muito honesto, olhar para o espelho e falar, na verdade você não está sendo legal nesse ponto. Na verdade, você tem medo nesse outro ponto. E não tem problema. Quer resolver? Então, vamos procurar ajuda. Né? Seja qual for a ajuda. Claro. Então, conhecermos as nossas forças e as nossas vulnerabilidades. Não é? Exato. Helena, você como psicóloga sabe muito bem. Você sabe que às vezes eu tenho algumas sessões de mentoria. Eu sou sempre muito transparente. E há algumas em que eu digo, olha, até esse ponto eu posso ir. A partir daqui... É o caminho teu, não é? Também, mas a partir daqui quem te ajuda é um psicólogo. Sim, muito bem. Um psicólogo que te ajuda. Muito importante. Porque às vezes a gente está com tantos nós, a gente está com tanta confusão mental e emocional que não vai ter jeito. Você não vai conseguir mudar a sua performance de relacionamento com as pessoas no ambiente de trabalho. Né, onde tem tantas outras pressões por cima daquela emoção mal trabalhada que você carrega com você, se você não tiver uma ajuda antes. Então, você tem que dar uns 3 passos atrás, pensar, deixa eu me manter aqui quietinho o máximo possível aqui na empresa, deixa eu me recompor, voltar para o meu eixo, para eu poder conseguir me colocar e voltar a me relacionar melhor com as pessoas. Sem dúvida, Ágata. Às vezes é preciso dar um passo atrás para depois darmos 2 ou 3 à frente de forma mais sólida, mais consistente, não é? Exato. E achas que esta parte do bem-estar do líder acaba por afetar também a sua relação com a equipa e as decisões que toma? Com certeza. Com certeza. Somos todos espelho, né? Eu acho, um dos outros. E um líder... supostamente ele deveria, e todo mundo quando olha, eu vou ter um líder, eu tenho um líder, a gente quer que essa pessoa seja o exemplo,
não um exemplo, assim, perfeito. Uma bússola, pelo menos, não é? Uma bússola pode e deve demonstrar vulnerabilidade, mas até mesmo para você mostrar vulnerabilidade, você precisa ter segurança. Isso. Sabe? Porque senão não é uma coisa positiva, não constrói, destrói, deixa as pessoas inseguras. Se a sua vulnerabilidade está em você a todo momento explodir, tratar mal uma pessoa, desculpa, eu não estava bem. Não, peraí, uma vez ou outra, isso pode acontecer com qualquer um, mas algo constante, não. Já é um traço de personalidade, não é? É um traço de personalidade. E um erro todos erramos. Agora, se calhar o verdadeiro erro é a persistência do mesmo erro. Exato, exato. Então, eu acho que, sem dúvida, o líder influencia demais no bem-estar daquela equipe e até da organização, nos resultados do negócio. Sem dúvida. E, Agatha, alguma vez sentiu que a sua saúde mental foi posta à prova por causa das responsabilidades relacionadas com a liderança? E se sim, como é que lidou com isso? Eu sou de um outro tempo, né? A gente percebe que é uma diferença, vem acontecendo uma conscientização muito grande sobre o que é a saúde mental, sobre a importância de observar e cuidar dela, né? Eu acredito que, quando eu digo que sou de outro tempo, sou realmente de uma época em que trabalho, líderes, toda essa história era muito baseada no comando e controle. E hoje eu olho para trás e sim, acredito que já vivi situações de assédio moral, vivi sim situações tóxicas e algumas vezes fui abaixo, com certeza. Acho que nunca cheguei a um burnout, acho que teria sabido mesmo se fosse outro nome na época. Não cheguei. Às vezes há pré-burnout, não é? Podemos não chegar ao Isso limite talvez dos tenha limites, chegado. Exato, sim, Talvez sim. tenha. Mas eu tenho, Helena, uma teoria. E aí você tem muito mais conhecimento, você tem conhecimento para dizer se isso faz algum sentido. Mas eu, como leiga na psicologia, na medicina, o que eu observo é que o burnout tem mais a ver com a pessoa estar infeliz naquilo que ela está fazendo do que com o volume de trabalho. Volume de trabalho eu sempre tive, muito. Hoje meu trabalho, já de uns anos para cá, é muito mais estratégico. Tenho picos de muita coisa para fazer, mas ele é muito mais de realmente tratar a estratégia, de fazer as conexões, de conversar com pessoas, do que propriamente operar e executar. Mas durante muitos anos foi operar, executar e tentar estar presente na estratégia, porque eu sempre tive essa visão. Não vou somente executar, eu quero estar também na estratégia. Como o trabalho sempre foi um foco muito grande na minha vida, eu trabalhava depois da hora, eu trabalhava sábado e domingo. Não é à toa que eu fui mãe só aos 36 anos do primeiro filho, aos 39 do segundo filho, porque eu botei sempre o trabalho em primeiro lugar, até meus filhos nascerem. Então eu queria construir essa base e por isso eu trabalhava com muito prazer. Só que o volume, muitas vezes, e às vezes você não pode estar com os amigos, com a família, com o namorado, depois marido, isso, lógico que vai criando um acúmulo de estresse, talvez, dos níveis de cortisol sobem, tudo sem isso. Dúvida. Né? Vai criando um somatório, não é? E depois vai ficando um histórico, sim. Em relação ao burnout, não entrando muito aqui nesta problemática, que não é hoje aqui o tema, mas podemos considerar, há vários tipos de burnout. Há um que é mais under challenge, não é? Pessoas que estão mais abaixo do desafio, que estão mais tristes com aquilo que fazem. Depois há um de overload, não é? Em que a pessoa gosta muito, veste tanto a camisola que está às tantas completamente assoberbada. Pode acontecer, mas depois há fatores de vulnerabilidade, há questões de personalidade, não é? E certamente a Agatha foi conseguindo gerir, não é? Verdade, sim, verdade. Sim. Agora, eu vejo que as pessoas que mais sofrem no trabalho são pessoas que não tem, que estão em posições onde elas se sentem menos aproveitadas,
ou que tem colegas ou chefes extremamente tóxicos, Sim. e ela não tem uma perspectiva daquilo mudar, por algum motivo não pode pedir demissão, né? Claro, a gente tem momentos na vida, claro. Exato, tem responsabilidades Questão da e tal. segurança. E aí fica se sentindo realmente encurralada. Não posso sair, mas eu fico e aqui sofro. E as pessoas chegam a um esgotamento muito grande. Isso né? existe muito em Portugal. No Brasil e no mundo, infelizmente. Sim. É um problema da nossa sociedade É um atual. bocadinho global, não é? Sim. E achas que esta questão aqui da saúde mental ainda é um tabu nas empresas? Não obstante, nós na vida, felizmente no dia-a-dia, principalmente aqui em Portugal, tem sido, no Brasil, foram um dos primeiros sítios onde se começou a falar mais desta parte da saúde mental. Embora depois na prática acaba por não ser muito aplicado na parte das empresas. Mas achas que nas empresas aqui em Portugal, e tu que fazes tanto esta gestão da liderança, ainda é um tabu grande? Eu acho que fala-se cada vez mais e a consciência aumenta das pessoas e suas empresas com quem eu tenho a oportunidade de falar. Me parece que a consciência está lá e que sim, estão tentando auxiliar os seus colaboradores a ter essas conversas mais transparentes. O que eu acho que talvez seja muito difícil conciliar essa consciência, essa preocupação, né, a teoria com a prática, é o dia a dia das responsabilidades, né? Porque realmente um negócio precisa ficar de pé, precisa gerar retorno. Há indústrias que são muito mais competitivas que outras. Então, acredito que o ponto de conflito, ou né, a grande interrogação da prevenção sobre problemas de saúde mental está justamente nesse equilíbrio, né, nessa busca pelo equilíbrio de, precisamos ter equilíbrio, precisamos ter esse balanceamento da nossa vida pessoal com a nossa vida profissional. Temos que olhar, né, para quando são os contatos, as comunicações com os nossos colaboradores, permitir que eles tenham seus tempos livres e etc., com a realidade que mas ali o meu concorrente está vendendo mais, eu tenho que vender mais, eu preciso chegar na frente, então agora eu vou precisar que a Helena, que o João, que eles façam isso. E aí, quando que vocês vão fazer isso? Talvez já não seja mais 3 horas da tarde, já seja 8 horas da noite. Então eu acho que esse equilíbrio é o maior desafio. Buscar esse equilíbrio é o maior desafio das organizações, mais do que de fato se conscientizar e procurar ajuda, porque acho que as pessoas já perceberam mesmo. E se você não teve um problema, teve alguém na sua equipe que teve, um colega que teve, ou na sua família que teve, as pessoas andam realmente esgotadas. É o mal do nosso tempo. Sem dúvida. Eu acho que eu e a Helena costumamos falar, até já falamos mais já fora aqui do podcast do que dentro do podcast, que é a parte da flexibilidade, que eu acho que é realmente um fator que acho que que deveria ser transversal, que era a parte da gestão do tempo, o facto de nós termos essa flexibilidade para perceber isso, que muitas vezes aquilo que temos que fazer, se calhar vamos ter que fazer às 8 da noite, mas se calhar no dia a seguir não precisamos estar a começar o dia logo às 8 da manhã e podemos fazer aquela gestão. No dia anterior trabalhamos um bocadinho até mais tarde, porque se não houver esse equilíbrio que estás a falar, procurar entre a dedicação que nós temos, o esforço que nós fazemos, o descanso que também vamos tendo, a certa altura, se nós trabalhamos das 8 da manhã às 10 da noite todos os dias, sem parar, vamos entrar num estado em burnout. Completamente catatónico. Não é? De novo, o desafio é conseguir conciliar tantas personalidades e estilos né, de estar na vida quanto existem dentro de uma empresa. Claro. Então, tem empresas que, como a minha, tem 8 pessoas. Ótimo. Dá para ouvir todo mundo, sabe o nome de todos os familiares e mais próximos e tudo mais. Agora, tem empresas que têm 80, tem empresas que têm 800, tem empresas que têm 8 mil, tem empresas que talvez tenham 80 mil. 100 mil, sim. Né? E como é que faz? Obviamente, tem todo um cascateamento, né, do seu líder direto, e você vai tentando fazer, né, pelo menos... aglomerar em pequenos grupos, claro. Isso, se conhecerem.
Mas é muito mais difícil você salvaguardar uma cultura com 80 mil pessoas do que com 8 pessoas. Isso é óbvio, né? E eu acho que... Vocês sabem que várias empresas agora anunciaram que vão voltar aos 5 dias de trabalho presencial. Depois da pandemia voltou-se, né, a 2 dias, depois passou para 3, depois para 4, depois para 5. Será que isso vai funcionar com a Gen Z? Eu acho que vai ser um retrocesso enorme, sinceramente. Mas até para as próprias cidades, Ágata. Eu não sei se faz este eixo Lisboa, mas o trânsito está completamente caótico. Quando as empresas todas voltarem aos 5 dias, eu não sei sinceramente como é que a cidade vai aguentar. Pois é. Porque a cidade também ganhou muito mais população. Claro, ganhou população. As empresas adaptaram-se, não é? Houve muita gente a trabalhar a partir de casa, que essas pessoas estão agora a ir um dia, outro, se calhar muitas fazem intercaladas. E quando estiverem aqui todos os dias, como é que a cidade vai aguentar? Sem dúvida. Eu já tenho neste momento pessoas a trazer para a consulta esse tema, precisamente, que estão a ficar em ansiedade porque poderão ter que passar a ir 5 dias. Com tudo o que isso acarreta na gestão, quer profissional, mas também conciliar papéis pessoais. Pois é. Nas dinâmicas, não é? Na gestão familiar. Agora, eu acho que você falou, tem pessoas trazendo que estão já ansiosas e etc. Eu vou te fazer uma pergunta, Helena. Será que, como está tão difundido, está tão disseminada a questão da saúde mental, da ansiedade, etc., as pessoas também não estão se dando... Não estou dizendo essas que estão levando para você. E, de novo, sem generalizar, não. Mas me parece que, muitas vezes, há pessoas que estão se escondendo atrás da permissão de ficarem ansiosas, de ficarem deprimidas, elas não estão esperando um tempo de desenvolvimento daquele sentimento, de trabalho, de assim, ele vem, eu entendo esse sentimento, eu trabalho ele dentro de mim e ele vai, porque faz parte da vida. Sem dúvida, eu percebo o que diz. E isso é um desafio, irmos conseguindo diferenciar, não é? Por um lado é fundamental nós identificarmos a ansiedade, efetivamente, quando ela se manifesta, acolher, compreender para poder geri-la, não é? Passa a ser, diria, contraproducente quando começamos a fazer disso uma bandeira, não é? Eventualmente. Eu diria que a maior parte dos casos que eu e a minha equipa atendemos não é esse o caso. São, de facto, pessoas com perturbações de ansiedade. Mas eu percebo aquilo que diz e pode estar cada vez mais a acontecer, os níveis de resiliência baixarem, não é? E portanto, eu posso dizer que não, enfim, calhar não vou, e temos que estar atentos a isso. Eu acho muito preocupante que os níveis de resiliência baixem. Sim. Muito preocupante. Mas esta Gen Z é o que acontece. Eu não generalizo. Não vamos generalizar. Não generalizo. Não? Mas precisamos de estar atentos. Porque eu noto que sim. Não generalizando, mas a generalizar um bocadinho, as novas gerações, diria que os níveis de resiliência estão mais baixos, há menos tolerância para muitas coisas, que efetivamente nós somos de uma outra geração, não é? Em que o paradigma era muito mais modo fazer, até à meia-noite se fosse preciso, se calhar também um extremo, fazer acontecer. Claro, e tinha muito bom e tem muito bom. Mas cá era um bocadinho em extremo, diria, não é? Era mais modo de fazer do que modo de ser e sentir. E nós precisamos de equilibrar estes dois lados, não é? E agora estamos um bocadinho a caminhar para o outro extremo em que, se calhar não quero, pronto. E não sei, a Ágata não faz aqui parte do nosso leque de perguntas, mas está-me aqui a surgir como formadora de líderes recentes, não é? Nota precisamente isso, os níveis de resiliência mais baixos, ou não? Eu acho que quem chega a buscar uma mentoria está interessado em evoluir. Ok. E aí a coisa da falta de resiliência não é tão própria das pessoas que estão interessadas porque já estão evoluir. A procurar ajuda, Isso. não é? É um bocadinho, Exato. desculpe interrompê-la, fazendo a ponte com as pessoas que procuram a mim e a minha equipa, quando vêm com questões de ansiedade, já a partir de querem tratá-las, querem resolvê-las, Isso, não é? Portanto, sim. O mais perigoso são as pessoas que não sabem que estão passando por aquilo, né? Agora, sim, eu mentoro líderes que têm equipes
que são equipes que realmente estão sem qualquer capacidade de realização, de resiliência, de tolerância. Adversidade. Total. Nenhuma tolerância à diversidade. E aí esses líderes se veem em situações desafiadoras. Você não pode também sair demitindo todo mundo. Não pode. Me perguntam, será que vai ser assim? Porque também tem uma coisa que é quando um colaborador começa a reclamar, não estou tendo meu tempo, muitas vezes ele influencia, contagia outros. Os outros já começam a se questionar também se tem qualidade de vida naquela empresa, se não tem. Tudo isso é muito importante fazer. De novo, não sou contra, não. Mas, de novo, a gente tem que tentar nutrir o nosso bom senso, claro, né? Para parar e pensar, olha, se eu quero... Não existe sucesso sem trabalho. Só no dicionário. Só no dicionário. Tem que fazer aquele extra mile. Tem que fazer. Não tem jeito. Então, não generalizo sobre a geração Z, porque conheço vários jovens que estão mesmo com vontade de realizar. Agora, a forma deles fazerem isso é outra. Sim. É outra. A carreira que a gente conheceu de uma maneira linear, assim como a vida, né? Tudo. A gente sabia as fases direitinho, né? E da carreira também que a gente imaginava, muito tempo numa empresa, galgando postos, não sei o quê. Para as novas gerações, isso não existe mais. Então, eu acho que as empresas, especialmente as grandes empresas, têm um desafio hercúleo pela frente. Porque o vínculo empregatício, ele vai ficar cada vez mais raro. Sim. As pessoas que desejam isso vão ser cada vez em menor escala. Porque quanto mais essas gerações se renovarem, e a Z para o mercado de trabalho todo, né? A Alfa, que agora são os meus filhos, estão se formando. Eu vejo meus filhos, você que trabalha, eu quero até a minha empresa. Eu não sei de onde eles tiram, porque eu nunca falei sobre isso com eles. Eles sabem que tem minha empresa, mas eu nunca disse, olha, vocês têm, nem o pai, vocês não vão ter chefe, vocês têm que abrir um negócio. Não. Mas eles vêm no TikTok, no Instagram, não sei, e fazem, eles dizem, não, eu vou investir, eu vou ter liberdade financeira. Meu filho mais velho tem 13 anos, e ele fala. Incrível. Outro dia, eu soube que ele tem um Revolut, aí a família, né, os amigos, aniversário, dão dinheiro de presente e tal, e ele estava investindo em XRP, além de outros bitcoins, e não sei o que. Investi 50 euros, mamãe, ganhei isso aqui, não sei o quê. Mas esse aqui tá caindo. Okay. Como assim? Eu tenho uma carteira no Revolut. 13 anos. Não, eu quero construir a minha liberdade financeira. Acho muito bem. Então, você imagina que um rapaz... provavelmente vai conseguir, né? Vai conseguir. Sim, então, sim, você já imagina está com esse mindset. esse menino de 13 anos sai da faculdade com 21, 22, 23... Livre já. Você acha que ele vai entrar numa empresa tradicional? Muito dificilmente. Vai ficar ali 8 horas por dia trancadinho? Ele não vai. Não vai, O que ele vai ter? Ele vai ter várias atividades. Eu acho que a nova geração vem com uma capacidade de conciliar e de conectar hobbies com aquilo que dá dinheiro, fazer que os hobbies deem dinheiro. Sim. Então, essa flexibilidade de tempo vai ser importantíssima. Então, eu não entendi, eu quero ainda procurar mais, porque eu ainda não entendi o que foi esse retrocesso de voltar para 5 dias. Eu acho que é importante o convívio. Se você tem uma empresa, a minha é totalmente remota, porque cada uma das pessoas da Provoke mora em um lugar. Eu sou a única que mora em Portugal. O resto mora todo no Brasil. Ok. Sendo que cada um numa cidade, sabe? É mais difícil o encontro presencial. Isso, mas é tão bom quando a gente se vê a cada 3 meses. Assim a gente se encontra em São Paulo. É muito importante. O presencial tem um poder enorme. Tem um poder enorme. Então, assim, eu acho... Aí cada um tem... Eu acho que pedir para ir 2 dias em empresa na semana, eu acho fantástico. Razoável, sim. Claro, é um equilíbrio. É um equilíbrio. Você Sim. fica com segundas e sextas que são mais complicados e um outro dia da semana são sempre mais complicados de trânsito e tal.
E vai lá 2 vezes, você tá com a sua equipe, você tá com os colegas, você tá... Isso acho fantástico. Agora, os 5, já não sei. Então, assim, eu percebo que as empresas vão ter que alterar, ajustar, adaptar completamente o seu modelo de relacionamento com a nova geração. Sim. Se querem ter sucesso, claro. Sim. E Ágata, se tivesse que definir aqui, quais seriam as principais competências que considera que um líder deveria ter para lidar com o stress e gerir uma equipa de uma forma eficaz e eficiente? Olha, eu tenho um método, que é um método baseado na comunicação, na conexão e na colaboração. Eu acho que se a gente tem essas 3 dimensões bem trabalhadas, a gente consegue evitar muita dor e a gente consegue gerar grandes resultados com equipes e parceiros satisfeitos, felizes. Por quê? As pessoas têm muita dificuldade de se comunicar. Eu acho que tudo começa de dentro para fora. Elas não se comunicam com elas próprias, então muito menos se comunicam direito com os outros. Elas não se conectam com o eu interior delas. Então, não vão se conectar com outros. E elas não colaboram nem sequer com elas próprias. Muitas vezes não são amigas dela. Que fará se colaborar Faz muito sentido com essa triangulação, esses 3 Cs. Pois exatamente. E passa por aí o nosso nome, a gente vai lançar em abril. O nome tá passando por aí. Ok. Então, eu acho que se um líder é capaz de criar uma comunicação transparente, uma comunicação ao mesmo tempo amigável, porém clara, objetiva, né? Consiga passar as metas, né? O direcionamento para a sua equipe, para os seus parceiros, e ao mesmo tempo ter uma porta aberta para conversas difíceis, para momentos que as pessoas não estão se sentindo bem, ele já tem uma grande chance de criar um campo de confiança que vai levar à conexão. Quando há confiança, há empatia, né? Há uma compreensão maior do todo e as pessoas se conectam. Quando elas se conectam, que é porque elas estão confiando uma nas outras, elas conseguem colaborar. E aí é na colaboração que a magia acontece mesmo, né? As inovações surgem, os grandes projetos ou os pequenos projetos, não interessa, as ideias florescem, né? Elas tomam vida. Na colaboração, elas ganham vida. E os resultados acontecem. Né? Então, eu acho que se a gente seguir esse caminho, que um cruza o outro, essas 3 dimensões, elas têm interseções toda hora. Não é uma coisa linear também, não. Porque a comunicação está dentro da conexão, que está dentro da colaboração e todas elas estão dentro de uma... Não estão em compartimentos estanques. Mas se a gente olha, o líder que foca o seu tempo em ser um grande especialista nessas 3 dimensões, um grande estudioso, um grande curioso e um grande exercitador, porque é isso, né? Eu acho que no meu Instagram eu tenho até liderança é treino, como eu acho que basicamente tudo é treino nessa vida. É você decidir, é você tomar a decisão de querer se desenvolver, de querer evoluir, e você vai treinando. Você vai cair em um monte de casca de banana, mas, de repente, você vai... se você não tivesse atento, não tivesse investindo no seu desenvolvimento, você ia cair naquela armadilha emocional, nos nossos gatilhos, né, que a gente carrega desde sempre, vai sempre carregar. São tantos, muitas vezes. Se a gente... São tantos. E é impressionante como realmente a grande maioria vem da infância. É uma coisa assim... Eu tenho uma psicóloga e não abro mão, porque eu passei a vida inteira sem psicólogo. Aí tem 1 ano e meio atrás que eu decidi começar a fazer esse trabalho. E tem sido fantástico. É maravilhoso, não é? Maravilhoso porque organiza os pensamentos, organiza os sentimentos. Tem semana que eu acho que eu não vou ter o que falar. Tem sempre. Também faz parte. A pessoa às vezes chega à sessão, eu hoje não tenho nada, mas depois a maior parte das vezes percebemos,
afinal, tem muita coisa, não é? Às vezes também uma coisa que eu trabalho é a culpa, porque eu fico falando, ai meu Deus, que vergonha, gente, as pessoas com tantos problemas sérios e eu com esse problema aqui, pronto, mas é o meu problema. Seu, exatamente. É isso que a minha psicóloga sempre fala. E aí ajuda a gente a organizar esses sentimentos né, é muito e importante. Pensamentos. E a partir daí, eu acho que quando a gente tem o nosso eu organizado, a gente consegue ajudar muito mais gente, a gente consegue ser um melhor líder, com certeza, e melhor liderado também, né? É porque dificilmente alguém vai ser um líder que não tem mais um líder acima dele. Até mesmo o dono de uma empresa, aí tem os acionistas, Claro, é uma está tudo espécie de interligado. liderança, tem os Sim. clientes. Completamente. Né? Já tive chefe que falou, eu vou falar, você não tem chefe? Meu chefe é o cliente. Ué, se ele não quiser aqui, nada vai. Sim. Então, assim, é uma liderança é também um conceito, né? Então a gente também precisa aprender. A gente precisa aprender a ser autoliderado e a se autoliderar, a liderar e a também ser liderado. Muito fixe. Sem dúvida. E agora vamos entrar aqui então na tua empresa. Para quem está aqui a começar a liderar, qual é que é a visão que tu tentas que os teus líderes, os teus jovens líderes, não é, que tenham, e que conselhos é que tu darias sobre a importância de equilibrar realmente esta parte profissional com o lado pessoal? Eu ouvi há pouco tempo uma expressão que eu gostei muito, que pressupõe a evolução da expressão do conceito de work-life balance para o work-life blend. Ok, a gente passa de tentar fazer um equilíbrio e entende que é uma mistura. E isso foi muito libertador para mim, porque eu vivi a vida achando isso. É balancear, não é? É, balancear. Eu acho que quando se faz muito essa distinção, não é só balancear, não. Balancear é o work-life balance, né? Que é fazer esse equilíbrio e esse balanço. Mas o blend é a mistura. Ou seja, se você está... Porque é uma ilusão você achar que eu sou infeliz no trabalho de segunda a sexta, mas eu vou ser feliz Em casa. sábado e domingo ou em casa quando eu chego. É mesmo uma ilusão. Não. É uma ilusão. Por isso, talvez, que como eu sempre tive a oportunidade, de novo, isso é um privilégio, tem uma parte que eu acho que é minha, de personalidade, de sim, ter essa resiliência e ter essa vontade de buscar as melhores oportunidades e correr atrás mesmo. Por outra, reconheço totalmente que é o privilégio de, nos momentos que eu quis mesmo procurar novos caminhos, eu pude, do ponto de vista, né, financeiro e suporte de quem estava comigo e etc. Mas eu percebo que eu acho que eu sempre vivi essa mistura e vivi bem essa mistura, porque o trabalho faz parte da minha vida. Sempre gostei do que eu estava fazendo, sempre gostei das pessoas, ou da maioria delas com quem eu estava fazendo, tá? Para onde eu estava indo, o que eu estava colocando no mundo. E aí vem, um grande volume de trabalho. É pesado? É pesado. E também é para a gente controlar isso. Claro. Não dá para não ter todos os finais de semana do ano, não. Mas se era uma coisa... de 2 meses, durante esses 2 meses esquece, gente, amigos, família, não vai dar 2 meses. Sabe que são 2 meses a cada 2 anos. 2 meses a cada 2 anos, a gente vai se preparando para aquilo. E a gente gerível, entende, claro. É gerível, né? Então, acho que você perguntou como é que faz para equilibrar. Eu acho que a primeira coisa é não achar que você vai separar o seu trabalho da sua vida pessoal. Seu trabalho deve ser a sua vida também, sabe? Deve ser uma coisa que te nutre, que te faz feliz, que você percebe que você está crescendo enquanto ser humano. Uma fonte de realização. Uma fonte de realização. Não obstante, da mesma maneira que você precisa de X horas de sono, você precisa de X refeições por dia, cada um precisa de uma quantidade de horas de sono, de comida. Qual é o seu?
qual é a sua necessidade, qual é a sua medida. Uhum. Então, você tem que perceber isso. Qual é a sua... Você precisa estar quantas vezes com seus amigos numa semana? Tem gente que realmente é muito introspectivo e não precisa estar tanto. Tem gente que se alimenta do relacionamento com outras pessoas. Tem gente que se deixa sugar, que se sente assim, com as energias esvaídas, se tiver muito tempo com muitas pessoas, que precisa estar mais no seu canto. É um introvertido. Então, quem é você? Isso. Né? Mais uma vez, o autoconhecimento. É o autoconhecimento. E não adianta a gente ficar classificando. Ai, eu percebo que, poxa, a Helena, ela não se dá com ninguém, fica lendo o dia inteiro. Ai, talvez não, talvez a Helena pense assim, poxa, eu fui almoçar no outro dia com a minha amiga, eu tive com os meus pais no outro dia, eu gosto de sair com meu marido uma vez por mês pra gente jantar, mas eu tô bem assim, adoro os meus livros. E pronto. Né? Enquanto tem outro que a Helena também não vai olhar pro outro que vai dizer que tá lá, ou sai todos os dias. Cara, vai ver que ele gosta. Completamente. Claro. Eu no meu livro, tenho um livro que se chama O Poder do Autocuidado e digo lá precisamente isso, que o autocuidado vem do autoconhecimento também, que é a grande base, e é pessoal e intransmissível, não é? Portanto, aquilo que para uma pessoa faz sentido, para outra pode não fazer. Precisamos de nos conhecer suficientemente bem para conseguirmos dar resposta a isso, não é? Perfeito. E não julgar o outro. Perfeito. Então, Ágata, aqui para terminar, que já estamos a terminar, Já certo? estamos quase no fim. Momento superpoder. Se pudesse ter um superpoder fora do normal, qual escolheria e como é que o utilizaria? Nossa! Que pergunta, não é? Momento super, qual o poder? Eu faria o meu momento superpoder. Eu sou muito ligada em carreira. Eu acho que o trabalho, a trabalhabilidade, amor por isso, eu acho que dá um sentido muito especial à vida. Então, se eu tivesse um superpoder, eu gostaria que esse fosse o de permitir ou promover ou dar oportunidade a todas as pessoas que existem no mundo de conhecer a realização, a felicidade que é você trabalhar com aquilo que você gosta e colocar no mundo algo que veio de você em conjunto com outras pessoas que têm sintonia com seus valores e deixar a sua marquinha nesse mundo gigante, mas que é feito justamente de vários pequenos legados que tanta gente deixa. Eu acho que todo mundo deveria ser capaz, ter a oportunidade, ter a vontade, ter aquele self-ignite, sabe? Aquela coisa assim, de realizar, fazer. Fantástico. Maravilhoso, superpoder mesmo, porque eu acho que é um privilégio, mas precisamos também de fazer por isso, não é? Fazer a nossa parte. É um privilégio quando fazemos algo que nós amamos mesmo, assim, de paixão, não é? Que nos dá um brilho no olhar. É espetacular. Eu acho que nós os três temos a felicidade até de fiquei fazer arrepiado. isso. Eu também, eu emocionei-me a ouvir a Ágata agora a falar sobre isso, porque identifico-me muito. Aliás, eu identifiquei-me com tudo, acho que foi um episódio fantástico. Espetacular. Realmente é uma visão muito diferenciada e pronto, e por isso é que também somos amigos. Também concordo plenamente com tudo aquilo que falámos aqui. Acho que é um episódio com muitos insights. Quem realmente estiver aqui no início da carreira ou mesmo que queira mudar, porque isso é fundamental. Claro. Nós queremos mudar, é o primeiro passo para efetivamente evoluirmos e é um episódio cheio de Espetacular. muita ideia que as pessoas podem tirar. Eu não Ágata, conhecia a Ágata, desculpa interromper-te só de dizer, não conhecia a Ágata, mas adorei. Ficaste fã, Que claro. bom. Eu já sabia Gostei que muito. ias Eu quero ficar ler fã. seu livro. Com todo o gosto, tão bom. Ágata, não sei se queres deixar aqui uma mensagem final aqui aos nossos ouvintes. Quero sim. Pessoal, olha, não interessa o que você quer fazer, se é que já sabe o que quer fazer, aonde você está nesse momento, mas invista em vocês, em cada um. Invista no seu autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento, fortaleça as suas habilidades de se comunicar com as pessoas,
Deem chance às pessoas que estão à volta de vocês para que elas se revelem, para que vocês também possam se revelar. Criem conexões, sejam muito curiosos, descubram, façam experimentos, né? Sejam muito honestos com vocês, sejam transparentes com vocês, busquem ajuda sempre que necessário, tenham confiança em vocês próprios e busquem pessoas que estejam afim de colaborar para construir juntos resultados que vão impactar positivamente a vida das pessoas. A liderança não tem a ver com uma caixinha num organograma, não tem a ver com você necessariamente ter uma equipe ou querer ter. Se não quiser ter, não tem problema nenhum, mas a liderança está presente, a necessidade da gente se autoliderar está presente em cada momento da nossa vida. Porque a gente tem que fazer escolhas a todo momento nos nossos dias. E se você tem a segurança, a autoconfiança de liderar as suas emoções, liderar os seus pensamentos, você vai ser capaz de ser autor da sua própria história. Então, invista em vocês mesmos, invistam em vocês mesmos e vamos com tudo pra cima dessa vida, porque é um presente estar aqui. Eu acredito perfeitamente. Eu tive que mandar aqui as palmas. Fantástico. Aliás, isto vai ser um corte só para um reel, só para... que acho que realmente é um moto muito, super episódio, muito importante. Maravilhoso. Fantástico. Obrigada, Ágata. Obrigada, queridos. Gostei muito também. Olha, aqui da minha parte, agradecer à Ágata, agradecer aqui à Helena. Realmente, acho que cada episódio que nós gravamos é incrível. Tem sido cada vez melhor, não é? Nós achamos que não vai ser melhor e realmente temos... Sempre a superar expectativas. Tem sido incrível, realmente incrível. Mesmo. Agradecer quem está desse lado por terem o seu tempo aqui a ouvir. Acho que vai valer muito a pena. Ou ganharem tempo, Ganhar não é? tempo, claro, ganhar aqui é sempre uma aprendizagem. Muito obrigado, Ágata, muito obrigado, Helena. Não sei se quer deixar aqui João. uma mensagenzinha final também. Quero dizer que é um gosto estar aqui contigo, ser co-host deste grande podcast com esta temporada dedicada à saúde mental. Agradecer à Ágata, foi mesmo espetacular, adorei. Vou aqui de coração cheio, com muitas aprendizagens, com muitos insights e acredito que as pessoas que nos vão ouvir e escutar também seguramente vão fazer. E quero deixar acima de tudo a mensagem que permitam investir no vosso autoconhecimento e cuidem de vocês hoje e todos os dias. Todos os dias são uma oportunidade. Muito obrigado, Ágata. Obrigada. Todo dia é um gosto. empreendimento. Isso. Todo dia é um empreendimento. Nem mais. Né? Não pensemos que não somos todos empreendedores, porque somos. Somos mesmo. completamente. Empreendedores da nossa própria vida. Assim deveríamos ser. Sejamos. Muito Sejamos. bom. Isso. Fantástico. Obrigado. Adeusinho a todos. Obrigada. Obrigado. Pois é, caros amigos, chegamos aqui ao fim de mais um episódio do podcast de Costas para a Plateia. Não fiquem tristes, brevemente há mais. Se por acaso ainda não seguem o projeto no Instagram, sigam, está aqui nos comentários aqui deste episódio. E é lá que eu vou lançando todas as novidades e também a calendarização dos episódios do podcast. Se por acaso nos ouvem e veem aqui através do Spotify, já sabem, deixem aqui uma notinha generosa. Se for no telemóvel, usem o vosso dedo. Se for no computador, usem o rato. Metam aqui uma notinha bem generosa, aqui os 5 estrelas, porque isso ajuda-nos a chegar cada vez mais a mais pessoas. Se nos ouvem e veem aqui através do YouTube, já sabem, subscrevam o nosso canal. É muito importante para nós chegar a cada vez mais pessoas. Ok? E deixo então aqui o meu grande agradecimento a todos vocês que estão aí desse lado, que vão dando o vosso feedback. Já sabem, podem sempre entrar em contacto connosco através das nossas redes sociais, através também do nosso site, tem lá os nossos contactos. E já sabem, continuem desse lado, este é o podcast das boas pessoas e fiquem sempre connosco, de costas para a plateia.